Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Gente, o vídeo de hoje é muito especial pra mim, porque eu cismei com uma coisa e eu decidi, deixa eu acertar a câmera, né? Agora sim. Decidi trazer aqui pra vocês correndo, voada, porque eu já tô ultra mega atrasada. Então, eu já não vou falar muito nesse vídeo, eu vou só fazer uns processos pra vocês. Primeiramente, antes de tudo, eu vou falar pra vocês o que é, vocês já viram aí no título do vídeo. Eu comprei essas duas máscaras, essas duas colorações aqui, ó, que é 6.66 da Alta Moda, tá? Pra pro meu cabelo. E tipo assim, eu tenho uma festa pra ir, surpresa. Começa às 1h30, mas já são 2h30 da tarde. E eu decidi vir pintar o cabelo, do nada, assim, simplesmente. Aí eu decidi porque eu queria ir pra festa de cabelo vermelho, então eu vou pra festa de cabelo vermelho. Eu tirei o cabelo que eu tava, meu cabelo tá assim, só tirei as tranças ontem que eu tava de crochê. E tá aqui assim, podre, sujo. E antes de começar de fazer isso tudo em mim, por isso mesmo que eu demorei, foi porque eu tinha que ir arrumar aniversariante, né? Fazer cabelo, fazer maquiagem, enfim, essas coisas todas. Tô botando aqui a luvazinha, tá? Pra me proteger. E, gente, vai ser na surpresa mesmo pra mim e pra todo mundo também, porque eu não sei que cor vai ficar, não sei se vai ficar bom, entendeu? Com o meu tipo de pele, mas com o meu tom de pele, no caso. Mas, vamos lá, né? Vamos tentar a sorte. Peguei aqui 2 luvinhas, porque eu tô muito atrasada. Eu comprei 2 colorações pra ver se vai dar, né? Porque se uma não dá, pelo menos já tem a outra. Vou pegar um cremezinho aqui, uma máscara, no caso, pra proteger aqui minha frente, porque eu não posso chegar toda cagada, né, lá, né? Cagada, toda cagada não dá. Eu vou passar aqui muito rápido com vocês, vou deixar agir e vou finalizar. Eu vou tentar vir finalizar aqui com vocês rápido também, aproveitar que meu cabelo tá curtinho. Dá pra finalizar rápido, eu acho, eu espero. E provavelmente eu vou botar o resultado pra vocês lá na festa já, né? Porque eu vou pintar e já vou me arrumar direto e já vou mostrar o resultado pra vocês lá na festa já. Tô aqui abrindo a coloração. Gente, é muito pote, tem que botar isso. Eu acho que vou fazer isso lá fora. Pronto, gente, vem aqui pra fora. E vou preparar aqui a coloração. Pra que eu botei luva primeiro, que eu não entendi? Botei um topzinho também, pra não poder não sujar também minhas roupas. Tem top. Gente, a coloração é rosa. Vocês